Glória a Deus. Acredite nisso. Aonde você chega, a bênção do Senhor chega. Acredite, tome posse desta palavra no nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Abre ela, primeiro livro, livro de Gênesis, capítulo de número 35. Você que está em casa, eu quero dizer que Deus tem uma palavra também para você, você que está no trabalho agora, você que está aqui. Abra o seu coração para a palavra de Deus, abra o teu coração para ouvir o que o Senhor tem para você nesse dia. Gênesis 35, versículo 1, eu quero ler com você já. Diz assim: Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerá um altar a Deus, que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas roupas. Portanto, partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Ali farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Só aqui, quero falar com você, irmãos, a respeito das viagens de Jacó. Eu quero pensar com você um pouco nessa palavra. Eu quero que o Espírito Santo, eu desejo que o Espírito Santo ocupe a proporção todo nesta noite, que você seja abençoado com esta palavra. Que estas viagens que aconteceu na vida de Jacó, nós podemos fazer uma aplicação na nossa vida espiritual nesse tempo, que nós podemos fazer uma aplicação na nossa vida pessoal, e que nós aprendemos com ele nesse dia. Essa é a intenção, esse é o intuito desta palavra, chegar até o seu coração, chegar até a sua vida, que nós aprendemos o que o Senhor quer, uma lição, que aquilo que o Senhor tem para nós, o que Deus tem para as nossas vidas, e aí vamos aprender nessas viagens dele. Você que pegou o panfletinho aí, no lugar de 3, houve um erro de digitação, tá? No lugar de 3 aí é 4. Então, todas as vezes que você vê 3 escritas, aí na verdade é 4 essa questão. Pois bem, eu quero falar com você sobre isso. Pelo menos essas 4 viagens que Jacó fez, e o que nós vamos aprender com isso no decorrer desse momento. Jacó, irmãos, ele viveu cerca de 147 anos, e durante todo esse tempo, ele teve uma vida muito agitada, muito movimentada, o praxe, né, do seu dia a dia, do meu dia a dia, do nosso dia a dia. E dentro dessa situação toda aí, ele também teve algumas viagens que ele fez. E eu quero destacar com você essas viagens e para mostrar para você a relevância dela, a importância dela. Porque, a propósito, a vida é uma viagem. Sim ou não? Nós estamos numa viagem, embarcamos numa viagem, e aí nós precisamos ter consciência, nós precisamos ter ciência de que nessa viagem que estamos, algumas coisas vão acontecer. Jacó, quando nós acabamos de ler o texto aqui, ele falou assim, nas viagens que eu tive, eu teve muitas angústias, mas o Senhor me visitou. Então, a viagem que às vezes você está rumando rumo ao céu, nós estamos rumando a viagem rumo ao céu. Vai aparecer dias bons, dias de alegria, porém dias de tristezas também, dias de dificuldade. Mas eu quero falar para você, e eu quero te dar uma boa notícia para você nesta noite, que ainda assim, que você nesta viagem, algumas tristezas acontecem, surgem para a tua vida, eu quero falar que o Senhor está com você. Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Deus está com você? Ou nesta viagem que você está sozinho? Ou nesta viagem você não chamou uma companhia, uma boa companhia? Porque há de convir comigo que viajar
para um longo caminho, irmãos, é importante, pelo menos estar numa boa companhia. Pensa você, fazer uma viagem dentro de um ônibus, deixa eu trazer para um sentido literal para você entender. Dentro de um ônibus, na companhia de uma pessoa, de alguém chato, que não te agrega nada, que não contribui nada para você, ou, por que não dizer, uma viagem desconfortável, em um ônibus muito ruim, com um banco rasgado, quebrado e outras coisas mais, ou uma estrada toda cheia de buraco. Quanto ruim essa viagem, não é verdade? Então a viagem ela precisa ter um pouco de conforto, um pouco, pelo menos um tanto de comodidade para caminhar. E a viagem com Jesus, ela tem tudo isso, ela oferece tudo isso. Quando viajamos com o Senhor, irmãos, a viagem oferece, proporciona isso. Como eu disse anteriormente, pode vir tristeza, pode vir alguns momentos de dificuldade, mas o Senhor está presente e é o suficiente para tudo acontecer da melhor maneira. Então eu quero pensar com você nesta viagem de Jacó. E Jacó fez isso. E aí, a caminhada de Jacó, a primeira viagem que ele fez, ele partiu para Harã. E aí eu quero começar a fazer uma aplicação com você no sentido espiritual. Harã, Jacó sai da casa dos pais dele e parte para Harã. Ali ele teve uma visão de Deus. A primeira viagem dele, o momento que ele sai da casa dele, é verdade que ele saiu corrido, e eu vou, no decorrer da história, eu te falo para você por quê. Ele sai corrido da casa, mas ele, primeira parada dele, primeira parada que ele faz na sua viagem, ele para em Harã. Harã significa rota ou estrada principal. Se você pegou nessa viagem, pegou uma estrada principal, ou pegou o rumo da rota certa, pode ter certeza que você vai ter um vislumbre de Deus naquilo que Ele tem para a sua vida. Jacó, em Harã, ele teve uma visão, ele teve uma dimensão de uma visão ampla de Deus. E o Senhor, a Bíblia diz lá no no Gênesis 28, vai nos dizer que quando Jacó passa a noite ali, ele vem pernoitar naquele momento, ele prepara ali o lugar para deitar, e aí na noite ele teve uma visão, ele teve a visão de Deus aparecendo para ele. Deixa eu te falar para você hoje uma coisa, Deus quer aparecer para você e te dar uma visão clara, uma visão ampla daquilo que Ele tem para você, do que Ele sonha para você, do que Ele deseja para a tua vida. Você acredita nisso? Deus quer se apresentar para você, Deus quer ter um encontro com você. E Jacó, irmão, esse era o desejo de Deus. Ele nem imaginou, ele nem imaginava isso, ele apenas chegou ali no lugar para deitar. E ele foi deitar para ter o seu sono, e o Senhor aparece para ele. A Bíblia diz que aparece uma escada, e anjos do Senhor subiam e desciam nessa escada, e o Senhor em pé na escada diz para ele assim: Jacó, essa terra que você está dormindo, Jacó, eu vou te dar por herança. Deus aparece para Jacó, irmão, mostrando que Ele estava com ele, independente do que ele tinha passado, independente da tribulação, independente da correria que ele estava. Deus apareceu com ele. Você não tem consciência, não tem noção, igreja, de a situação que Jacó está. Jacó estava corrido, saiu da casa dele corrido, porque o irmão dele, Esaú, estava com muita raiva e queria matar ele. E ele sai correndo daquela situação. E aí o Senhor aparece para ele e traz essa esperança no coração dele. Esse lugar que você está, Jacó, eu vou te dar para você. Irmão, o que isso me alegra? Por que isso me alegra muito? Porque independente do que você está passando, independente das suas dificuldades, independente da sua luta, independente da circunstância que você está enfrentando, o Senhor se apresenta para você e quer se apresentar para você, dizendo: eu sou contigo. Você recebe essa palavra? Você que está em casa, recebe essa palavra? Irmãos, é importante nós termos essa consciência do agir, do trabalhar do Altíssimo. É importante nós termos essa convicção daquilo que Deus tem para nós. E Jacó teve essa visão tripla do Senhor.
Jacó conseguiu, irmão, nesta visão, enxergar isso que eu quero que você entenda hoje. Quando você, nessa viagem que você está, o Senhor quer se apresentar para você, para que você tenha uma visão dele, pelo menos da santidade dele. Que você tenha uma visão, ó irmãos, que a sua visão seja ampliada na santidade do Altíssimo, no poder que ele tem e na compaixão dele. Se você conseguir dimensionar isso, se você conseguir visualizar o quão santo ele é, o quão poderoso ele é, o quão cheio de compaixão ele é, irmão, você vai entender que ele tem tudo para te abençoar. Ele tem tudo o que você precisa. Porque a compaixão de Deus é a causa de não sermos consumidos. Tem pessoas que vivem triste, cabisbaixo, e talvez você é uma dessa pessoa que entrou aqui hoje, ou que está me assistindo, que está nos assistindo neste momento. Quem sabe há tantas as tristezas, ou quem sabe por conta dessa pandemia, desse tempo que está passando, ou quem sabe até mesmo por uma situação que está enfrentando por conta de um querido, de uma pessoa que ou que partiu, ou que está no hospital. E eu quero dizer para você que se você conseguir entender a compaixão de Deus, como que ela é enorme, ela é a causa de não sermos consumidos, ela é a causa de não sermos destruídos, você vai entender que o Senhor tem disposição plena para te estender as mãos para você e te abençoar. Deus não quer que ninguém saia de perto dele vazio. Deus não quer que ninguém saia de perto dele com fome. Entender a compaixão de Jesus é compreender, é lembrar daquela multidão de 5.000 pessoas que estava lá. E Jesus falou assim, não dispensa eles embora, sem antes dar alimento para ele. Para as pessoas impossível, porque ninguém tinha comida naquele momento. E o Senhor, por misericórdia, por compaixão, ele multiplica os pães e faz com que todas aquelas pessoas que estavam ali se alimentam. Sabe o que eu quero te falar para você? Que é a compaixão de Jesus. Toda vez que Jesus olhava com compaixão para alguém, essa pessoa era curada, era liberta, era abençoada. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a compaixão de Deus nos alcançou. Você tem consciência disso? A misericórdia do Senhor te alcançou. Você pode adorar Ele? Adore. Adore, mas pastor, eu estou passando por um momento difícil. Hoje a Ludmila cantou hoje assim, olha, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Ele é Deus em todo tempo, em todo momento. A misericórdia dele, irmão, é a causa de nós estarmos aqui. Então, tire esse momento para adorar Ele. Enxerga esta compaixão dele na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas está tão difícil lá em casa, mas Ele está te dando uma oportunidade para as coisas se consertar, porque Ele é misericordioso, cheio de compaixão. O poder dele é sobrenatural. Se você conseguir visualizar o poder dele, você vai entender isso. Assim como aqueles discípulos que estavam em alto mar, quando viu Jesus mandando o mar se acalmar, o vento se aquietar, aqueles discípulos olharam e falaram assim, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que eles estavam dizendo? Que poder é esse? Que até mesmo a natureza para reverenciar. Escuta, eu falei para você que essa vida é uma viagem. E se você convidou Jesus para estar nessa viagem, escuta, vem o vendaval que vier, levanta a tempestade que levantar, Ele está com você, Ele está na tua vida, e a qualquer momento Ele se levantará e dará ordem para se aquietar, e você vai continuar a sua viagem em paz. Só você acreditar nisso. Mas tem essa visão, tem uma visão da santidade, do poder e da compaixão dele. Foi lá em Harã que Jacó, por mais difícil que estava para ele conseguiu visualizar Deus. Seja sensível àquilo que Deus está te mostrando para você. Às vezes Deus está mostrando para você coisas e você nem percebe. É Deus te avisando. Tem pessoas que não conseguem ouvir Deus, não conseguem ver Deus e falam assim, como Deus fala? E Deus está dando alguns sinais, Deus está dando alguns toques, e você precisa compreender. Simples, eu não vou entrar nesse detalhe, mas
Eu quero pensar naquele jovem ou naquela jovem namorando. E de repente, ele, logo no namoro, ele começa a ser agressivo com ela. Uma coisa só, ele já partiu logo para a briga. E já queria pegar. É um sinal que Deus está te dando, larga dele. Enquanto é tempo. De repente, se você do nada aconteceu, chegou lá na casa da namorada, de supetão, ela nem imaginou que você chegou. Aí você viu ela gritando com a mãe dela. É um sinal que Deus está te dando, está te mostrando para você, sai fora. Se ela grita com a mãe, você pode ter certeza que com você ela vai te escorraçar perto de todo mundo. Mas por que eu abri esse leque? Só para você entender que Deus fala muitas das vezes, inúmeras vezes, e nós estamos não vendo. Deus apresenta, olha irmão, aquele momento que eu vejo Jacó ali, no sono do Senhor, encosta naquela escada e fala: Jacó, eu vim te visitar hoje. E Jacó sensível ao vislumbre, e ele enxerga, aí daqui a pouco ele fala: oh, quão terrível é este lugar. E o Senhor estava aqui e eu nem sabia. Deus está te mostrando coisas para você. Abre os seus olhos hoje. Nessa viagem que você está, olha, Deus está começando a mostrar coisas para você. Fique atento. Mostra um buraco para você. Ele está falando: tem perigo, cuidado, não adianta. Se tem um buraco na frente, não adianta você sair correndo. Cuidado, tem um perigo, você pode atropelar, virar o carro e morrer. O que Deus está falando? Está te mostrando algo, fique atento. Mas vamos continuar nessa viagem. Jacó sai dali, já encorajado com aquilo que Deus mostrou para ele. E ele sai e faz a segunda viagem dele. A segunda viagem dele, ele ruma e vai até Peniel. Êxodo, desculpa irmãos, eu estou sempre com esse na cabeça. É Gênesis, tá? Nós estamos no livro de Gênesis, só para você entender. É Gênesis 32. Lá fala que Jacó sai dali, parte, encontra, chega-se em Peniel. Peniel é o lugar de encontro com Deus. Naquele momento, irmãos, ali Jacó teve uma experiência pessoal com Deus. Jacó chegou a dizer assim: ó, eu vi Deus face a face. Escuta, Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Mas sabe por que as pessoas não conseguem compreender? Deus quer se apresentar para as pessoas, mas é que o seu tempo é tão agitado, a sua vida é tão corrida, e você não dá um tempinho só, não pare um pouquinho só. Deus quer que você pare um pouco dessa agitação. Ele quer ter uma experiência pessoal com você. Alguém aqui já teve uma experiência com Deus? Naquele momento que você estava sozinho, e aí parecia que alguém entrou no quarto, ou alguém entrou naquele ambiente que você estava, mas eu estou sozinho, e daqui a pouco a glória dele começou a encher toda a casa. Alguém aqui já teve essa experiência? Se alguém já teve, já sabe o que eu estou falando. Sabe como isso é precioso, como isso é rico. E essa experiência, irmão, Deus quer se apresentar e no individual. Às vezes a minha experiência não é igual à sua. A sua não é igual dessa pessoa que está do seu lado, ou vice-versa. Mas Deus quer se apresentar, ter uma experiência pessoal com você. No caso de Jacó, em Peniel, Jacó disse assim: ó, eu vi Deus face a face. Jacó estava, irmão, no momento tenso da sua jornada. E detalhe muito importante: Deus só apresenta-se para Jacó na hora que a coisa estava pegando. Como diz o presbítero Carlos, na hora que o pau estava torando nas costas dele. Aí Deus aparece naquele momento. Você está achando que você está sozinho nessa? Ah, irmão, você está enganado. Ah, pastor, a coisa está... eu estou quase entrando em crise. É nesta hora que Deus está aparecendo para você. Abre os olhos. Deus quer se apresentar para você, que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Jacó, irmão, estava num momento tão difícil da vida, tão complicado, ele não sabia mais o que fazer, o coração dele desesperado. E aí o anjo aparece para ele, lá no vale de Jaboque. O anjo aparece para ele, olha para ele e fala: quem é você? Diga o seu nome. Deus sabe quem é Jacó, mas Deus estava encontrando com ele, um encontro com ele. Irmãos, e veja bem,
Deus quer ter um encontro com as pessoas, com você hoje. Assim como Ele encontrou lá na praia com Pedro, André, os meninos lá na praia, pescando. Assim como Ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Assim como Ele encontrou com aquela mulher samaritana no tanque. Assim como Ele teve esses encontros, Ele quer ter um encontro com você hoje, aqui na igreja, na sua casa, onde você está, nesse seu trabalho, onde você está me assistindo agora. Deus quer ter um encontro pessoal com você. Agora, a questão é essa: você quer encontrar com Ele? Ele quer ter um encontro com você, mas a pergunta é: você quer encontrar com Ele? Você está vivendo uma vida que não precisa dEle? Ou você está necessitado dEle? Se você estiver necessitado dEle, Ele quer ter um encontro com você. Jacó estava naquela situação necessitado, e Deus sabia disso. E aí ele encontra com ele. Aí o anjo fala para ele: qual é o seu nome, moço? E aí ele ficou tenso. Ele ficou desesperado. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque se ele chegasse, falasse para o anjo: olha, meu nome é Jacó. Gente, Jacó é enganador. Sabe por que Jacó estava naquela situação toda ali? Estava com a corda no pescoço, praticamente dizendo. As coisas estavam dando. Porque ele causou aquela situação toda. O nome de Jacó: enganador, suplador, traidor, mentiroso. Por quê, pastor? Porque veja aí, ele já saiu corrido da casa dele, porque o irmão queria matar ele de todo jeito, porque ele primeiro enganou o irmão 2 vezes. Primeiro, pede breganha, a primogenitura, o direito de ser o primogênito com o irmão dele, pelo um prato de lentilha. Irmão, com fome, ele oportunista. O irmão pegou, ele, se ganhou. Segundo momento, Isaac, já cansado, velho, e queria abençoar o filho mais velho, Esaú no caso, e falou para Esaú: olha, vem aqui, vai lá, pega uma caça que eu gosto, e vem aqui, eu quero comer, e depois que a minha alma se alimentar, eu vou te abençoar você, eu vou te dar bênção. Jacó, enviado pela mãe, a mãe dá essa dica para ele, e ele corre lá, e prepara esse guisado, veste como se fosse Esaú. O velho pai não enxergava mais, e aí ele entra debaixo a Esaú, que está aqui, mentiu para o pai, enganou o pai também. Esperto esse Jacó, né? Enganou o irmão e enganou o pai. O pai falou: mas é a voz de Esaú. É a voz de Esaú. Aí ele falou assim: não, pai, sou eu. Desculpa, é a voz de Jacó, obrigado. É a voz de Jacó. Mas aí ele começou a tocar: não, pai, sou eu, Esaú. Aí ele começa a tocar: mas é peludo como Esaú, então é ele. Aí ele cobre o pescoço, porque Jacó tinha pescoço pelado. Normalmente a linguagem do pescoço pelado é camarada liso, né? É esperto. E o Jacó era desse tipo, mas ele cobriu o pescoço, enganou. E aí o pai, sem perceber, pega e abençoa ele. Aí ele sai, agora com toda a bênção. A hora que Esaú chega para ser abençoado, o pai fala: eu já dei, não era você? Não, então foi meu irmão que tomou a bênção. Aí ele falou: eu vou matar esse camarada. Por isso que ele saiu desesperado. E ele saiu correndo, atropelado, sai. E aí vem, irmão, e o que eu quero falar para você é justamente isso. Jacó estava num momento difícil. E aí, se ele falasse para o anjo naquela hora quem ele era, ele ia ter que falar a verdade. E agora? Deixa eu te falar para você. Não pensa que nós vamos enganar Deus, não. Você não engana o Senhor. O que você faz nos bastidores, onde a sua esposa não vê, onde o seu marido não vê, onde o seu pai não vê, onde a sua mãe não vê, onde os seus filhos não vê, Deus vê. Você entende isso? O que você está fazendo nos bastidores, onde ninguém está vendo, Deus está te vendo. Então não pensa que você consegue esconder dos olhos do Senhor. É aí que está um detalhe. E agora, diante daquela situação, o anjo começa a instigar Jacó e fala: e aí, o seu nome?
Eu acho que aquele momento, irmãos, para Jacó foi um momento tenso na vida dele. Sabe por quê? Porque nós fazemos as coisas erradas, mas só que nós queremos colocar debaixo do tapete muitas das vezes. E Deus, para que organize a sua vida, Deus, para que traz organização na tua história, você precisa tirar as coisas debaixo do tapete, colocar em claro, porque Ele quer tirar da tua vida para te abençoar. Foi isso que Ele quis fazer com Jacó. Não tem nada camuflado, não possa ter nada escondido. Sabe por quê? Deus se apresenta para Jacó lá em Harã, a sua visão de santidade, porque Ele é santo. Ele é santo. E Ele fala assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Então não adianta esconder. Dos olhos do Senhor não tem como se esconder. Olha o seu nome, moço. Aí Ele abre o jogo. Ele fala, Jacó. Sabe, naquele momento que ele abre o jogo, diz que é Jacó, as coisas mudam para a vida dele. Sabe, naquele momento tenso que ele achou que ele ia apanhar, aí simplesmente o Senhor fala para ele, agora não mais se chamará Jacó, mas Israel. Você não mais será chamado Jacó, o usurpador, o enganador, o mentiroso. Não, a sua história muda a partir de agora. Você vai chamar Israel. Israel significa príncipe de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, por mais difícil que está a sua história, eu quero dizer para você, dentro da palavra de Deus, você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus disse que você é. E Deus está dizendo que você é príncipe e princesa do Senhor. Você recebe essa palavra ou não? Ou você acha que isso é força de expressão? Vocês que estão aqui são príncipes de Deus. Vocês, mulheres, são princesas de Deus. Ah, então se é princesa, você tem direito do melhor. O Túlio veio aqui, deu um testemunho e falou assim, Deus, eu não aceito um menor. Sabe, irmãos, tem hora na nossa vida que nós temos que pensar nisso. Olha, se eu sou príncipe, se você é princesa de Deus, escuta, usufrua do melhor que Deus tem para a tua vida. Usufrua do melhor. Chega de se conformar com mesmice, chega de se conformar com as rapinhas. Chega, levanta a tua cabeça. Você pode viver melhor, porque você tem um Deus que criou os céus e a terra, dono do ouro e dono da prata. E quando eu digo isso, eu não estou falando para Ele te dar só dinheiro. Ele pode te dar uma vida melhor. Ele pode te dar uma situação, olha, melhor emocionalmente, espiritualmente. Não se conforma. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está falando só de dinheiro. E aí quer se preocupar em ganhar dinheiro enquanto a vida espiritual está defasada. Só que você tem que aprender com a palavra de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Fique tranquilo, as demais coisas virão na sua vida. Só que príncipe vive com o melhor que Deus tem. Acredita, você é príncipe de Deus. Mas eu vou continuar, eu vou rápido aqui, porque eu quero concluir esta mensagem fazendo você refletir. Nessa outra viagem de Jacó, ele vai para Sucote, a terceira viagem dele. Sucote é um lugar que ficava próximo do Jordão. E depois que Jacó sai desses dois lugares, ele passa ali por Peniel. Depois que ele vindo de Arão, passa por Peniel, ele chega nesse lugar, porque ali Deus precisava resolver algo na vida dele que ficou para ser acertado lá atrás. Ali é o lugar de colocar a casa em ordem. Porque Jacó, irmão, depois que ele tinha feito tudo isso, ele foi para a casa de Labão, conforme a mãe dele orientou. Vai lá para Labão, Labão vai acolher você lá. E ele fez famílias lá. Só que toda a viagem que você faz, indo, por certo você voltará, sim ou não? Você vai agora, vai ter que voltar a lugar de destino seu. E o Senhor falou para ele, você vai. E ele foi lá e fez família. E agora o Senhor falou, você vai voltar. Você vai voltar para o lugar que eu quero que você esteja. E agora ele passa agora nessa cidade. E essa cidade é o lugar de ajuste. É o lugar de colocar a casa em ordem. Porque ali ele ia encontrar com o seu irmão Esaú. Tenso, hein? É tenso. Enganou o irmão. Pegou tudo que o irmão tinha. E o irmão saiu da casa do irmão. E o Senhor tratou com ele.
falou: agora você vai lá e resolva com o seu irmão. É a hora do perdão, é a hora de colocar a casa em ordem. Irmão, eu estou falando com pessoas aqui que as coisas não deu certo para a sua vida até hoje, porque você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão, você precisa pôr a casa em ordem, você precisa estabelecer, irmão, esse lugar em Sucote, é o lugar que você precisa chegar. E agora, o Senhor designa isso, irmãos. Tem hora na vida que nós precisamos passar por isso. Foi esse momento, essa passagem foi rápida por lá na vida de Jacó, mas ele precisou ir lá. Essa viagem foi muito rápida, mas ele precisou chegar lá. Ele tinha que liberar perdão e ele tinha que pedir perdão. E aí ele prepara, diz a Bíblia que ele prepara lá ovelha, vaca, gados, para dar de presente para o irmão dele. Mas não é só isso, não é só o suficiente. O que Jacó tinha causado na vida do irmão, tinha feito um estrago na vida dele. Simplesmente pegar alguma coisinha e vai lá, toma aqui, isso não é o suficiente. Precisava de um reparo e um tratamento pessoal. E ele manda os mensageiros avisar o seu irmão que ele estava indo. E a Bíblia diz que Jacó ia, de longe ele avistou o seu irmão que vinha. Você imagina esse momento tenso. E o seu irmão vinha, e ele na cabeça dele: agora é a hora, meu irmão vai me matar. Ele pega a família e coloca tudo na retaguarda dele, e ele vai na frente. Irmão, essa é outra atitude linda que eu aprendo com Jacó. A você, pai de família, a você, sacerdote do seu lar. Tem pessoas que quando chega num momento difícil, expõe a família. A coisa está pegando, larga, a primeira coisa é a família. Jacó não. A coisa ia pegar para ele. Ele abrigou a família. Ele colocou a família na sua retaguarda. Tipo assim: se a bala vier, vem primeiro a mim. Ataca eu primeiro. Deixa minha esposa e os meus filhos lá. Pai, você tem feito isso com a sua casa? Sacerdote do lar, vocês têm feito isso? Tem pessoa que a coisa está pegando, o circo está pegando fogo, ele quer largar a esposa, quer largar os filhos, quer largar a casa. Está na hora de entendermos o que Deus quer falar. E aí Jacó vai, só que antes de chegar perto do irmão dele, a Bíblia diz que ele começa a se prostrar, ato de humilhação. Prostra-se diante do Senhor, se humilhando. Enquanto Jacó estava se humilhando, orando, Deus estava fazendo a obra. As coisas não iam sair do jeito que ele estava pensando, porque ele estava orando. Jacó estava com medo, mas mesmo com medo ele pegou e foi do rumo ao seu irmão. E a Bíblia diz que quando ele chegou perto do seu irmão, a hora que o seu irmão olhou nele, veio por dentro, Lucas. Aí, e agora? O que vai fazer? Esaú estende os braços e abraça o seu irmão. E ambos estavam pranteando, chorando. E Jacó fala: meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Você tem tido humildade para dizer isso para a pessoa que você feriu? Para aquele que você feriu, você tem tido coragem de ir lá e a reparar isso? Se você não tem, eu quero te dar uma notícia melhor ainda. Se você não tem coragem de ir naquela pessoa que você feriu e pedir perdão, a Bíblia está dizendo assim, ó: se alguém te ferir e você lembrar, ao vir na casa de Deus ofertar, e você lembrar disso, para antes de ofertar, você vai lá e reconcilia com ela, e depois você volta. Você está entendendo isso? Se você não tem coragem de ir até quem você feriu, a Bíblia está mandando você ir para quem te feriu e pedir perdão para ela. Você está louco, pastor? Eu estou falando para você de perdão. E se você quiser conquistar a vitória, você precisa liberar perdão e perdoar. Tem pessoas que estão indo para a sepultura, estão morrendo, mas não abrem mão. E o câncer está tomando conta. O câncer está tomando conta de muitas pessoas porque não abrem mão do seu orgulho, não abre mão da sua soberba, não abre mão da sua arrogância. E o Senhor está falando para você neste dia: olha, abra mão de tudo isso, que Ele quer abençoar você. Jacó prepara tudo isso que eu falei para você, e ele vai dar de presente, além de perdão, ele vai lá e presenteia o seu irmão Esaú. Esaú fala: eu não preciso disso, para que isso? Ele falou assim: ó, isso é o mínimo, meu irmão, que eu posso fazer por você, de tantos estragos que eu fiz na sua vida. Todas essas riquezas que Jacó amontoou, ele foi lá e deu de presente para o seu irmão.
Você consegue abrir mão para abençoar as pessoas que te magoam, que te ofende, que te machuca? Então abençoa aqueles que você machucou, pelo menos. Mas o caminho é amplo. E aí Deus trata com eles, fala com eles. Jacó coloca a casa em ordem. E o irmão não quis receber, mas o Jacó fala para ele: receba aí, irmão. Eu vim para te trazer isso para você hoje. Depois que Jacó repara isso, ele vai para a sua quarta viagem, e aqui eu encerro. Aí ele sim, ele pode ir para o lugar certo, Betel, a casa de Deus. Tem pessoas que acham que para chegar em Betel é só Betel direto, só ir para a casa de Deus já está resolvido tudo. Mas se você não fazer essas 3 paradas nesta viagem sua, você não vai conseguir chegar na casa de Deus. E a casa de Deus que eu estou falando para você não é aqui a parede, os 4 paredes. Eu quero falar muito mais do que isso. Lá é o lugar da bênção que Deus tem para você. É o lugar da sua conquista, é o lugar da tua vitória, é o lugar que Deus preparou para você adorar, exaltar Ele e você receber dEle o melhor que Ele tem para a tua vida. Você entende isso? Recebe essa palavra no teu espírito hoje. Recebe essa palavra no teu espírito agora. Receba essa palavra na tua vida agora. Betel é o lugar que Deus preparou para você. Lá o Senhor falou para ele assim: Jacó, você vai edificar um altar, justamente lá na onde você correu do seu irmão. Lá na onde aconteceu tudo aquilo, é justamente lá que eu quero que você estabeleça um altar lá. E além disso, edifica uma morada para você ficar lá. Sabe Deus de onde Ele vai te abençoar? É de onde Ele te colocou, na onde Ele te formou, na onde Ele te criou. Não adianta você fugir. O que eu quero falar para você hoje, para me encerrar? Não adianta você fugir do que você está vivendo, do que você está passando. Deus quer ter um encontro com você. Deus quer que você tenha uma visão com Ele. E aí a pergunta é essa: até onde você tem ido dessa forma? Onde os seus esforços têm feito você chegar simplesmente com o seu esforço e acha que é assim mesmo? Quero que você pense nisso enquanto eu quero fazer um momento de oração com você. Mas eu quero que você pense isso agora. Deus quer que você envolva numa busca contínua da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas para você fazer isso, você precisa entender que esses pontos nessa viagem, você precisa passar por ele. Não adianta queimar faixa, queimar faixa etária, não adianta você ultrapassar caminho, não adianta você criar atalho. Você precisa passar por isso. Harã é lugar que você tem um vislumbre de Deus. Peniel, você precisa encontrar com Ele. Sucote, você precisa liberar perdão, ser perdoado. Tanto na esfera, você precisa entender que o perdão é tanto na esfera horizontal quanto vertical. É pedir perdão para Ele e se tratar com o seu próximo. Tem pessoas que falam assim: eu estou pedindo perdão para Deus, deixa para lá. Quando não, outros falam assim: não adianta pedir perdão para mim não, pede para Deus. Você tem que perdoar, irmão. Você tem que perdoar, irmã. Sabe por que o casamento fica dando errado? Você está batendo murro em ponta de faca, porque você não perdoou ele até hoje. Insiste e ainda está junto. Diz que está, mas está lembrando. Se você abriu mão, perdoou, está perdoado. Perdão não é esquecer, você não tem amnésia, mas você não vai doer mais quando você lembrar da situação. Deus quer falar com você, está falando com você hoje. E eu gostaria que você entendesse isso. Você que está aqui, pode se colocar de pé. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos aí onde você está. A pergunta é essa: como você tem enfrentado tudo isso? Se Deus falou com você nesta noite, se Deus tem falado com você de alguma forma, eu não tenho dúvida que esse tempo o Senhor preparou para nós. Deus quer liberar algo do coração dele para o seu coração. Mas você precisa entender
Ele já se apresentou para você. Ele já te deu uma visão para você, dizendo: escuta, eu quero te dar mais do que você tem, mas você precisa ter um encontro comigo. Neste encontro comigo você precisa ser transformado. Esse encontro de Jacó foi para uma transformação. Você precisa ser transformado. Sendo transformado, você vai entender a importância do perdão. E agora sim, você está no lugar da adoração. Feche os seus olhos. Não espere eu orar, não. Eu até quero orar por você, mas agora eu quero orar com você. Se você quer um encontro com o Senhor agora, se você almeja esse momento pessoal, você e Deus, abra o seu coração, se rasgue diante dele. Permita-se que a presença dele invada o teu ser. Permita que a poderosa presença de Deus invada a tua vida. Faça como Isaías. Tem uma visão que Isaías teve. Eu vejo o Senhor no alto e sublime trono, e a tua glória encheu toda a casa, e os anjos estavam ao lado dele e diziam: santo, santo, santo. Começa a ter esta visão, esse vislumbre do Senhor que se apresenta para você agora. Meu Deus, meu Deus, te peço que o Senhor se apresente neste momento para esta pessoa agora. Ensina ela a perdoar. Sim, ela foi ferida. Senhor, alguém a feriu, mas que ela possa nesta hora sentir-se perdoada e também conseguir liberar perdão para esta vida, para esta pessoa, porque assim como o Senhor nos perdoou, Senhor, que nós devemos perdoar também. Ah, meu Deus, que esse tempo seja um tempo precioso, um tempo do encontro, um tempo de refrigério, um tempo onde a nossa alma, meu Deus, se alegra no Senhor e receba o melhor da tua parte. Shemana Machoa.